Na real, eu nunca sei como é que começa, tá ligado? Eu não faço ideia de como faz pra começar. Então. O mais difícil é o início. É simplesmente. Eu, ca- Sabe o que falta? Falta uma vinheta, que tem uma frase de efeito e uma vinheta. Aí o cara não precisa pensar mais não, como eu já desenvolver. pensei nisso. Eu já pensei em fazer uma coisa de tipo começar dizendo que eu vou me tornar o rei dos programadores. E essa é a grande aventura que a gente está percorrendo para encontrar o One Code. Eu acho que eu já vi essa história em algum lugar. Eu acho que é uma história um pouco popular. Tá? A gente está fazendo uma coisa diferente aqui hoje. Na real, eu sempre quis comentar sobre programação competitiva e entrevistas, mas eu acho que é algo que envolve muito mais coisas do que fazer só um vídeo. Eu acho que a gente tem que tratar vários pontos. E eu acho que um ponto interessante a ser tratado é o formato das entrevistas de Big Tech. No caso, existem dois tipos de entrevistas que são bem comuns, que são ou uma entrevista algoritmo, que você recebe um problema e você tem que desenvolver o algoritmo para resolver aquele problema, ou uma entrevista que você recebe uma espécie de tarefa de casa, que você tem que fazer algum tipo de sistema ou implementar algum tipo de feature em algum produto. E existem esses dois tipos, mas em Big Tech é mais comum o tipo algoritmo, que é uma entrevista que não é tão popular no Brasil, é mais popular em Big Tech mesmo, empresas como Google, Amazon, Apple, Facebook, entre outras. E uma coisa que eu sempre me pergunto é se o formato é justo ou não. E eu acho que, para responder essa pergunta, não seria uma boa ideia eu só dar minha opinião, eu acho que tem que trazer um ponto de vista diferente. E para isso eu chamei um amigo meu, que é Igor. Mas bem, Igor ele tem um background mais de desenvolvimento do que de competições e programação competitiva. É até interessante porque a maioria dos meus amigos, na verdade, eu quase não tenho amigos de programação competitiva. Então, Igor ele tem um background mais de desenvolvimento, ele tem especialidade em front-end, tô certo. Tá certo. E eu acho que a sua opinião vale muito nisso, porque, por exemplo, para mim que tenho mais um background de algoritmos, que eu já vi muitos algoritmos, para mim é difícil opinar, porque para mim é irrelevante assim no sentido de que não faz diferença para mim. Tipo, se for de algoritmos, tá tranquilo, não faz diferença para mim. Mas eu acho que o seu ponto de vista é importante, já que você traz uma perspectiva totalmente diferente. E o que eu queria saber é, você acha que é justo essas entrevistas no sentido algoritmo? Tá, vamos lá. Na verdade, eu não tenho um consenso sobre isso ainda. Acho que nunca vai existir, na verdade, um consenso sobre isso, porque se existisse, as empresas provavelmente mudariam a forma de seleção delas. Mas aí, enquanto eu fazia algumas dessas entrevistas, e como tu falou, meu perfil não é de competidor, então eu não tenho uma base tão sólida ainda de estruturas de dados e algoritmos. Mas aí, enquanto eu fazia, eu fiquei me questionando isso, assim, se realmente era justo, se eles deveriam cobrar esse conhecimento de todas as pessoas que vão entrar na empresa. E aí, o que eu estava pensando é, talvez dependa muito do perfil que eles querem. Eu acho, eu parei para pensar um pouco sobre isso. Talvez exista alguma diferença entre a empresa buscar só desenvolvedores, assim, eles teriam um problema muito específico, sei lá, por exemplo, desenvolver só o cliente de uma aplicação, uma interface que não vai demandar muitas otimizações, não vai demandar um estudo de algo, sei lá, novo na tecnologia ou algo do tipo. Eles querem só criar simplesmente um cliente para servir um serviço que ele já tem ou que está em desenvolvimento e pronto, resolver o problema. E eu acho que tem as Big Techs, que são empresas que costumam estar à frente de muita coisa na tecnologia, né? Elas vão, sei lá, desenvolver projetos novos, vão desenvolver ferramentas novas, vão normalmente lidar com um grande número de acessos, né? Milhões de usuários utilizando os serviços deles. E eu acho que quando você começa a pensar por essa perspectiva de que os problemas que eles enfrentam podem ser diferentes do que outras empresas enfrentam, eu penso que talvez faça muito sentido, na verdade, eles quererem desenvolvedores, engenheiros de software, enfim, pessoas que vão trabalhar nesses projetos que tenham uma base sólida de verdade de algoritmos e estruturas de dados. Porque aí você vai entender, de fato, o que é que você pode utilizar ali de recurso para fazer com que o seu sistema seja eficiente ou até para desenvolver coisas novas. Né? Entendo, entendo. Em relação a quais entrevistas de Big Tech você já fez? Já fez para alguma recentemente? Acho que a última que eu fiz foi a da Amazon, faz poucos meses. E assim, eu fiz algumas, na verdade não foram muitas.
para falar a verdade, porque nas primeiras, quando eu não eu apliquei algumas vezes sem entender de fato como era o processo, né, de entrevista. Assim, apliquei meio aleatoriamente só para, sei lá, ver se eu conseguia um pouco mais de experiência sobre esse processo. Mas aí, as primeiras vezes que eu apliquei, eu realmente não sabia como era. Assim. Eu só sabia que eu ia ter um desafio de programação, aí eu pensei, tudo bem, é só eu estudar e vai dar para resolver e tá tudo certo. Mas aí quando eu cheguei lá e eu vi as questões, eu percebi que realmente é algo um pouco distinto assim do que eu costumava fazer nos laboratórios da universidade, enfim, nos projetos que eu trabalhava. Precisava ter uma base mais sólida. Eu acho que isso é muito comum, e principalmente pra gente que é do Brasil, assim, a gente não tem meio que essa visão de como é uma entrevista para uma empresa maior, e também não é muito disseminado, assim. Por exemplo, hoje na nossa universidade, na UFCG, é algo que é bem conhecido, mas mais porque tem muita gente da universidade que vai para a empresa grande. E eu acho que esse é um dos pontos principais para ser tão disseminado na nossa universidade. Mas eu acho que em boa parte das universidades talvez não tenha essa informação tão bem espalhada assim. Sim, sim. E mesmo assim, na universidade da gente na nossa universidade isso é bem disseminado, mas você percebe que muita gente também não tem essa consciência, assim, não espera esse tipo de processo, ou acha que não é justo, ou enfim, você percebe um pouco que tem meio que um nicho específico ali de pessoas que seguem pelo caminho das competições, mas normalmente elas não estão pensando em fazer entrevistas para Big Tech, né? O objetivo do pessoal, sei lá, que Sim. segue pela linha dos algoritmos é mais competição mesmo, mas acaba que isso ajuda eles, né? Mas, Tem outra coisa que eu tava pensando, é porque não é só buscar um profissional qualificado, eu acho. Porque pensa assim, quando você vai fazer uma entrevista que é um dever de casa, por exemplo, que eles te passam esse dever, eu acho que você tem um gasto maior de horas por parte da empresa na hora de avaliar essa submissão. E também, uma coisa que eu vou puxar aqui também é que o gasto de horas do entrevistado também é maior nesses deveres de casa. Por exemplo, existem essas tarefas, assim, por exemplo, às vezes você tem que desenvolver um sistema inteiro e às vezes pode demorar uma semana. Então, isso acaba demandando mais do entrevistado e do entrevistador também, eu acredito. Então, eu acho que para Big Tech, eu acho que eles escolhem isso também visando reduzir o tempo que eles gastam dos funcionários que fazem as entrevistas. eu concordo, eu acho que faz muito sentido isso. Assim, eu participei também de um processo que eu tinha que fazer isso, tinha que desenvolver um sistema com a seleção de uma empresa daqui mesmo. A empresa não é daqui, na verdade, mas enfim, tem uma filial aqui. Sim, E sim. aí eles me passaram um teste desse que era para desenvolver uma aplicação full stack. Então precisava desenvolver um aplicativo mobile e aí precisava fazer o back-end, o banco de dados, tudo, ligar tudo isso em 3 dias. E aí eu percebi justamente isso. Assim, é um negócio muito exaustivo, principalmente porque eu já tinha, né, um projeto, eu estava no projeto da universidade e tinha as cadeiras, né, tinha aula, tudo, tinha que fazer as coisas das cadeiras. E além disso eu tinha que fazer também esse processo. E aí, de fato, eu demorei os 3 dias para fazer, porque eu tinha basicamente um turno, às vezes nem ele completo. E realmente gasto muito mais tempo. E aí eu pensei isso também, que talvez para eles avaliarem também gaste tempo, né? Porque você vai ter que analisar toda uma base de código ali, que outra pessoa fez e você não estava conversando com ela, né? Que é algo importante para essas outras entrevistas, é entender a forma de pensamento do candidato ali. Então é meio que uma conversa também. Eles propõem o problema e você vai explicando essas etapas. E nesse caso, não, eles só vão dar de cara com o seu código ali. Você, normalmente, pelo menos nesse caso que eu fiz, e eu acho que em outros também, você não está explicando diretamente na hora ali. Você entrega o projeto e depois de eles analisarem esse código, é que eles vão chamar você para conversar sobre isso. Né? Então, deve ser desgastante mesmo. Sim, sim. Aí, com o que a gente conversou, o que eu puxo é o seguinte. Eu acho que é justo. Eu acho que talvez tenha um pouco de irregularidade no sentido de não ser tão bem disseminado e algumas pessoas elas conseguem se preparar melhor do que outras, mas eu acho que no sentido de, vamos supor, existem vários candidatos. Eu acho que a entrevista algorítmica, ela meio que regula todo mundo no mesmo nível, assim, porque de certa forma, isso pode ser um pouco polêmico, assim, mas eu acho que de certa forma a entrevista algorítmica ela descarta toda a sua experiência e te coloca de uma forma mais natural possível num ambiente que você tem que demonstrar sua habilidade. Então, por exemplo, vamos dizer que tem
um entrevistado A, que ele está na indústria há 10 anos, ele tem uma longa história na indústria, e tem um entrevistado B, que vamos dizer que não tem experiência nenhuma, que está saindo da universidade, alguma coisa nesse sentido. Se você for olhar a performance deles, assim, uma entrevista algorítmica, eu acho que você não consegue dizer com certeza que o A vai passar e o B não. Sim. Então, É polêmico isso, né, na verdade. E assim, é difícil você dizer que está em patamar de igualdade, porque depende muito também desse background, né? Sei lá, do sim, que sim. foram as Depende pessoas. muito do background, mas eu acho que de certa forma você meio que tenta regular eles tirando uma experiência de tecnologia, assim, porque nesses deveres de casa, por exemplo, eu fiz uma entrevista que tinha esse dever de casa e por sorte eu já sabia a tecnologia que eu tinha que fazer o projeto. Eu já sabia tudo sobre a tecnologia, então para mim foi muito mais fácil fazer do que uma pessoa que não conhecia a tecnologia. E como você tem um tempo, por exemplo, nesse de 3 dias seus, você fez numa stack que você já conhecia, certo? Sim, sim. Mas possivelmente tem pessoas que fizeram essa mesma entrevista e tiveram que fazer todo o mesmo projeto que você desenvolveu, algo similar, só que a stack era algo que não era conhecido por elas. Sim. É, isso é verdade. Então eu acho que, de certa forma, isso meio que tira essa irregularidade. Ah, você conhece tecnologia a pessoa B não conhece a tecnologia A. Meio que tenta regular isso. Tenta ser habilidade de desenvolvimento, eu acho. Sim, é verdade. É meio difícil isso. Eu concordo que é meio difícil determinar isso. É, assim, eu vou trazer a polêmica do cara do Homebrew para saber tua opinião. Vou devolver o jogo aí. Eu não investiguei para saber se o cara tinha aplicado, mas aí o criador do Homebrew, que é o gerenciador de Ah, pacotes. da árvore binária? Isso, Eu sei dessa exatamente. história. Eu vou contar para aparecer no Conta, vídeo. conta aí. Basicamente, o criador do Homebrew, ele foi fazer a entrevista pro Google. E bem, o criador do Homebrew, ele tem um impacto gigantesco na indústria, porque todo mundo que é usuário de MacBook usa o Homebrew para instalar todas as dependências. Eu acho que de forma similar ao apt-get do Linux, eu não lembro ao certo qual. É só PT hoje em dia. Mas o Brew, ele instala as dependências pro Mac. E em Big Tech todo mundo usa MacBook para simplificar as coisas. A maioria das pessoas, para não ser todo mundo assim. Muita gente. Muita gente. Mas ele foi fazer entrevista pro Google. Aí o Google falou: "Ah, nós temos esse desafio algoritmo aqui para você resolver. Entrevista clássica de algoritmos." E era uma entrevista que ele só precisava inverter uma binary tree, uma binary search tree, inverter a árvore. E ele simplesmente não soube o que fazer. E ele falou, ele foi rejeitado depois disso, porque ele não soube o que fazer naquela situação. E ele simplesmente tweetou o seguinte: todos os usuários do Google usam uma ferramenta que eu desenvolvi, aí eu vou fazer a entrevista para eles e eles me pedem para inverter uma binary tree. É algo bem polêmico. Eu vou deixar o tweet aqui na tela de alguma forma. Mas é realmente polêmico. Só que você tem que notar o seguinte: naquele tempo o Brio tinha sérios problemas para trabalhar com as coisas, assim. Como Tipo, assim? o Brio naquele tempo não era, digamos que, o melhor do que ele poderia ser. Não seria um produto que o Google chegaria e colocava um certificado de qualidade Google nele, tá ligado? Era, Sério. tinha muitas gambiarras nele, tá ligado? Aham. Mas, assim, Isso é uma tem, situação bem sempre pode interessante. melhorar, né? Mas se uma empresa grande como o Google, e não só ela, né, na verdade, utilizava, sua maioria, aquele produto, é porque eles achavam que aquilo é bom, né? Suponho eu. Mas, É, enfim, tirando, sei lá, essa análise aí de se o Homebrew era muito bom ou não. Vamos pegar cara, esse exemplo aí. A empresa utilizava o software do cara, em sua grande maioria, ou seja, ele fez algo de grande impacto, não só para aquela empresa, mas para várias outras. E mesmo assim ele foi rejeitado para uma vaga naquela empresa. E aí, é justo ou não é? cara, essa é uma situação bem polêmica. É difícil. Eu vou puxar o fato que eu sei que
depois de um tempo ele se acalmou e ele concordou com a decisão do Google. Eu vou puxar essa para defender meu ponto aqui. Nada como o tempo, né? Mas eu acho que é complicado. Eu acho que nesse caso foi injusto, assim. Eu acho que é porque a empresa, uma empresa como o Google, ela quer o funcionário já pronto, assim. Mas, tipo, ele fez algo que teve bastante impacto e com certeza ele poderia evoluir bastante. Isso são dois pontos óbvios, eu acho. Só que naquele momento ele não estava cumprindo as expectativas do Google, assim. É, entendi. Eu acho que Talvez tenha a ver com o que eles esperavam para aquela vaga também, né? Eu não sei exatamente qual foi a vaga que ele é, aplicou. depende muito das coisas. Mas isso é bem polêmico mesmo. Isso mostra que tem tipo uma disparidade assim. Você pode ter muito relevância na indústria e não conseguir passar numa entrevista algorítmica. É muito louco isso. Exatamente. Acho que é daí que surge essa polêmica, né? Se é justo ou não. Eu achei esse caso muito emblemático para ilustrar isso. É Mas bem assim, emblemático esse caso mesmo. eu acho que assim, essa parte de algoritmos talvez seja o jeito mais fácil para as empresas analisarem se o candidato é bom, porque mexe muito com a base da computação, assim, né? Você não restringe a uma linguagem, não restringe a uma tecnologia, e ao mesmo tempo você vai demandar habilidades daquele candidato que provam que ele entende como resolver problemas, né? Eu acho que é meio que essa a essência, assim, independente do que surgir, ele vai saber, sei lá, como aplicar certos algoritmos, como otimizar um certo problema, melhorar a complexidade, analisar até a complexidade, né? Muita gente talvez nem saiba fazer isso em algumas empresas, analisar a complexidade Sim. do custo. Cara, esse caso é emblemático porque é um problema fácil assim, né? A gente pode concordar que é um problema iniciante assim. Cara, não sei, então, justamente. Assim, o problema ser fácil ou não depende muito do quanto a pessoa tem familiaridade com aquele assunto, né? Mas eu acho justamente que, assim, essa análise ela é válida, sei lá, a entrevista de algoritmo ela é válida, só que eu acho que ela não deveria ser a única coisa a ser avaliada, né? Tipo, eu acho faz muito sentido para as empresas fazerem isso como primeira etapa, por exemplo, que é o caso de várias, né? Elas mandam um teste e aí, se você não passar no teste, você nem vai para a entrevista nem nada, não vai dar mais trabalho a eles, né? Vamos dizer assim. Mas nesse caso aí, em específico, assim, o cara ele teve um grande impacto na indústria da tecnologia, né? Então talvez ele fosse um bom candidato em potencial, assim, talvez pudesse contribuir mais para a empresa do que outro cara que, sei lá, fosse um competidor profissional, mas não tivesse tanta experiência com outras coisas. Cara, É muito. isso seria similar se a gente pegasse Dagster, por exemplo, e vamos dizer que ele fizesse entrevista numa startup e ele recebesse o dever de casa, aí ele não conseguiu fazer o dever de casa e foi rejeitado. Imagina só isso, pô. Pois é muito É muito complicado. louco, né? E assim, nesses casos que eu falei agora também, né, as empresas mandam o teste, mas não conhecem o candidato, né? Assim, geralmente eles recebem um monte de currículo, que é difícil analisar isso também, tem que ver o lado da empresa. Recebem muitos currículos e aí mandam um teste rápido, desse que é automático, né? Se o cara conseguiu passar nos desafios, aí você vai ter aquele feedback. Se ele não conseguir, você já descarta, mas você não tem esse contato com a pessoa, né? Para entender ali qual o background dela, se ela tem algo a contribuir além daquela habilidade ali que ela não tem. Por isso que é tão difícil de dizer. E aí, nesse caso do cara do Homebrew, eu não sei se tu sabe também, em qual etapa foi que ele foi rejeitado. Assim, se ele já estava conversando com o pessoal da Google, ou se... Eu não sei como é o processo de entrevista da Google, né? Então eu não sei se foi um caso desse, assim, que ele só mandou o teste e não conversa com a pessoa. É um caso complexo mesmo. É difícil analisar isso. Mas tá, vamos sair desses casos. Tá, acho que. Partindo para uma conclusão, assim, eu passei por algumas ainda, assim, eu estou estudando isso ainda, então estou ainda fortalecendo, né, meus conhecimentos de estrutura de dados e algoritmos. E depois de tomar muita pancada, assim, eu considero que talvez seja uma forma não injusta de avaliação. Assim. Eu não posso dizer que é justo, até porque acho que nunca vai ser, né? Acho que é quase impossível você desenvolver um sistema de avaliação que seja 100% justo com os candidatos. São muitas variáveis a considerar.
Mas eu acho que não é uma forma tão ruim assim de analisar as coisas, né? Sim, se o candidato passar, ele provavelmente vai ter apresentado bons conhecimentos de resolução de problemas, né? Que é o que as empresas esperam. Então, mesmo vindo de um background de desenvolvimento, eu entendo que isso é importante para mim e as coisas que eu estudei para poder fazer algumas entrevistas, assim, ainda estou em desenvolvimento, mas começaram a me ajudar também no trabalho. Na real, eu quero adicionar uma coisa aqui. Eu acho que eu vou adicionar bem rápido o ponto de que também tem que ver que essas Big Tech elas recebem muitas aplicações, né? Sim, Então, justamente. então isso facilita, mas eu, eu vou adicionar mais, eu vou adicionar outro ponto polêmico aqui. Bem, Diz aí. eu acho que hoje existe toda uma indústria não, existe todo um mercado em cima de vender curso de entrevista, essas coisas. E na real, eu acho que existe meio que um cultuamento da dificuldade, assim. Eu acho que hoje em dia, eu acho que se perdeu um pouco da ideia do que deveria ser a entrevista, no sentido de que você é introduzido, você precisa conhecer tal técnica, tal algoritmo. E, na verdade, não deveria ser assim. Eu acho que deveria ser algo mais natural. Em que sentido? No sentido Não sei. de, por exemplo, eu já fiz entrevista de uma Big Tech que eu não precisei de nenhum algoritmo complexo, assim. Foi mais coisas bestas, assim, no sentido de, por exemplo, nada que a gente estudou em estrutura de dados e algoritmos foi algo que ajudou nessas entrevistas. Foi mais no ponto de eu tinha um problema e só com a lógica eu resolvia ele. Mas é claro que eu tinha que resolver da forma mais eficiente, mas não precisava de nenhum ponto de estrutura de dados ou algoritmos que você só aprende estudando assim. É Ah, mais é mais questão de observação e você fazer as coisas numa ordem melhor, assim. entendi. Eu acho que isso aconteceu até no caso da minha última entrevista que eu falei, a da Amazon que eu fiz, foi a última de Big Tech. E faz uns meses já, então eu não tinha começado a estudar havia muito tempo. Eu tava frio, vamos dizer assim. Ainda tô, na verdade. Mas as questões que eu peguei, acho que eu recebi três questões, se eu não me engano. E aí eu consegui resolver duas ainda. Assim, eu não tinha muita experiência, mas eu consegui resolver duas. E a que eu não consegui depois, assim, eu salvei o problema, assim, anotei por cima, né, o que eu precisava fazer. E aí depois, enquanto eu estava praticando, eu peguei questões semelhantes, assim, claro que não eram iguais, mas eu peguei questões semelhantes e consegui resolver depois, entendendo um pouco. E eu percebi isso também, que eu não precisava de um algoritmo específico para resolver, assim, se eu entendesse mais ou menos como eu deveria resolver aquilo ali com outras questões, dava para eu ter resolvido. Mas aí entra muito da prática também, né? Assim, o É, tempo limitado é um fator muito. agora prática eu acredito que realmente é algo que não tem como fugir, é algo que é extremamente necessário, assim. Exatamente. Assim, tem um tempo muito restrito, né, para você resolver esses desafios. E aí, se você não praticou há muito tempo, você tem menos familiaridade com aqueles problemas, e tem que passar muito mais tempo para entender a lógica por trás do problema. Às vezes nem é um algoritmo necessariamente, né, específico, assim, nem é coisa de outro mundo. Você não vai ter que implementar uma linked list, coisa do tipo, né, que são coisas que a gente estuda Sim, bem sim. dentro do escopo de estrutura de dados e algoritmos. Mas é isso mesmo, acho que prática conta bem mais, só que à medida que você vai praticando, você vai vendo a necessidade de estudar certos temas, né? Então eu acho que isso conta mais do que, sei lá, saber de cabeça os algoritmos, porque talvez você saiba e não saiba aplicar justamente por não ter familiaridade, né, com Na aquele real, problema. eu acho que uma coisa que acontece muito é que tem muita empresa que é menor, assim, tenta copiar Google, tenta copiar Facebook nesse processo, e elas acabam colocando algoritmos, aí fica uma situação complexa, assim, porque é meio que não existe um documento dizendo como tem que ser a entrevista. As pessoas elas vão fazendo como elas bem entender. Eu acho que isso que perde muito o sentido da coisa. Sim, E eu acho que isso também inclui porque tem tanta gente que tem um pouco de preconceito com programação competitiva, tá ligado? No sentido de achar que programação competitiva é para passar para entrevista ou que programação competitiva é algo para entrevista, esse tipo de coisa, tá ligado? sim, sim.
eu vou admitir que quando eu entrei em computação, eu pensava que isso era um universo completamente diferente, assim. Eu pensava que o pessoal de programação competitiva estava, sei lá, num nível muito distinto de todo o resto, assim, que essas big techs eram coisas só para eles, assim. Quando eu entrei, eu tinha essa visão, eu acho que muita gente tem, inclusive. E na realidade não é bem isso, né? Assim, à medida que você vai estudando sobre essas entrevistas, como elas funcionam, as pessoas que conseguiram entrar e tal, você vê que na verdade é um conhecimento de estudo mesmo, assim. Você não precisa ser um competidor para entrar nessas empresas. Só que você tem que ter conhecimentos sólidos de como resolver esses problemas. E aí exige uma base boa de estrutura de dados e algoritmos, ou pelo menos muita familiaridade com isso. Mas isso aí você consegue adquirir estudando também, né? Só que geralmente as pessoas têm um preconceito assim por achar que é muito difícil, por achar que isso é coisa, sei lá, dos gênios da computação, coisa do tipo. Sim, E aí tem sim. que deixar isso de lado, assim, enfrenta a primeira barreira, a primeira dificuldade e deixa pra lá. Assim, por muito tempo foi assim também. Eu tô começando a estudar mais agora, já quase no fim do curso. É algo complexo, assim, porque, de certa forma, a programação coletiva, ela meio que aproveita dessa falha pra ficar mais popular, tá ligado? É meio louco. Eu não vou puxar esse assunto, porque eu acho que senão a gente vai sair do foco. Sim, pois assim, é isso, né? Você não tem que ser um competidor para fazer essas entrevistas, eu acho, né? E talvez seja esse um pensamento que deveria ser mais difundido, porque o pessoal associa muito, né? Programação competitiva e entrevista, até como sugestões você vê assim nos blogs e Sim, afim. sim. O Mas é pessoal aquele diz, negócio, é aquele negócio. É porque tá surgindo muita gente vendendo curso aí de coisa, pô. Que doideira, né? E eu acho que não precisa, você não precisa comprar curso pra aprender essas coisas. Dá pra aprender de boa aí, com um monte de conteúdo gratuito que tem. Mas quando você quer vender um curso de alguma coisa, você fala, você pode entrar no Google se você aprender isso. E começa a relacionar muito programação competitiva, essas coisas. não, tem curso, tem muito curso agora mesmo. Só que assim, para quem tá perdido, né? Um norte, assim, É, o curso dá um guia, né? Assim, ele vai te dizer o que estudar, como estudar, vai dar os problemas, vai dar meio que tudo na mão, né? Para muita gente isso facilita, não é todo mundo que está disposto nem a estudar o assunto, imagine estudar por conta própria e descobrir e tal. na real, o grande problema, assim, o grande problema é não ser disseminado isso, assim, não ser explicado essas diferenças. Por exemplo, eu mesmo ainda não expliquei essa diferença pra galera do canal. Fica uma sugestão de vídeo aí. Qual é a diferença entre os problemas de programação competitiva e entrevistas? É uma boa, é uma boa. Em algum momento eu vou fazer, junto com o primeiro vídeo do canal, que era o que é programação competitiva, que 60 vídeos depois ainda não foi feito. Acontece, mas sei lá, acho que a conclusão, enfim, acho que os pontos de vista foram expostos, né? Eu gostei, gostei. Então, é isso. Pra quem tá assistindo, se você não quiser mais que eu venha nesse canal, é só você deixar muitos dislikes. Posso ter falado muita besteira? Posso. Né? Como se eu tivesse feito tantas entrevistas. Mas Mas, só com 2 bilhões de dislikes ele não vem mais. isso, exatamente. Quando chegar em 2 bilhões, pode ser que eu volte. Pode ser até que eu apareça no vídeo. Sim. Então, mete o dislike aí pra isso dar errado. Se não, o Igor pode aparecer em qualquer outro vídeo que ele tiver interesse de participar. Então é É isso isso e falou aí.